Como veem, estamos a falhar. Vamos começar. E estamos hoje aqui para celebrar a 10ª edição da Link Day. Fala sobre a falha. E, nos vossos lugares, tentámos deixar alguns elementos. O óbvio, para tirarem notas e, portanto, poderem fazer o vosso resumo. Uma água para hidratar. Okay. O ovo mole para ganharem coragem e falar, se vos faltar um bocadinho de açúcar para esse ponto. E o outro elemento, se vocês virem, tem várias funções. Pode ser um marcador do livro, okay? E vai funcionar também o marcador da vossa vontade de falar. Como se faz nos leilões. Depois vou pedir aqui na segunda parte, quando quiserem fazer a vossa intervenção, sinalizem. Por uma questão de agilidade e conseguimos que toda a gente tenha o seu momento e fale e partilhe de uma forma tão organizada quanto possível. Okay? Uma última nota, antes das pessoas, do espaço. A escolha do espaço teve a ver com o próprio evento, de falha. Atualmente esta casa é uma falha na avenida. Alegadamente temos uma avenida moderna, cheia de construção moderna, que não preserva o antigo. E esta é a única casa que tem uma traça, tem uma história e tem uma história de vida. E como tem uma história de vida ligada a uma pessoa, tem sucesso e tem falha. E portanto fazia sentido para nós ter um espaço com alguma história, com uma marca diferente na própria cidade e na região, e voltarmos também à cidade, onde estivemos um bocadinho afastados nas últimas edições. Posto isto, vamos começar com as pessoas e portanto, vamos começar. Não vou apresentar ninguém com currículos, vou apresentar como é que eu conheço a pessoa, qual foi a ligação, o que é que estão aqui. Depois cada um parar, se queres entender, algo mais técnico. E a primeira pessoa é a Ana Daniel. E Ana, o palco é teu. E quando o Ricardo me disse, olha, tens que ir, tens que falar sobre o insucesso, algum insucesso que tenhas tido e que tenha sido algum sucesso. E a primeira coisa que eu disse ao Ricardo, não me lembro assim de nada que tenha falhado na minha vida redondamente e que eu me arrependa vivamente ter seguido aquele caminho. E o Ricardo muito sabiamente disse, olha, tens esta pequena particularidade na tua carreira, provavelmente não é um falhanço, mas é algo que se calhar não teve o desfecho que eu tinha no início. E eu acho que se pusermos o falhanço ou a falha nessa perspectiva, as expectativas iniciais que nós tínhamos não corresponderam às expectativas finais que nós tivemos, né, ou a realidade que depois tivemos no final, eu acho que aí podemos considerar bem, se calhar não foi realmente aquele sucesso que eu tinha visto no início. Eu nunca mais tenho empreendido na vida. Mentira, comecei mais a fazer negócios, vendi-os entretanto, outros fechei, tudo como opções de carreira, mas nunca encarado como realmente o falhanço foi falhanço. Foi tido como um momento na minha vida em que eu realmente ponderei o que é que eu queria fazer e como é que eu podia utilizar o conhecimento que eu adquiri noutra perspectiva. Eu acho que é isso que hoje em dia que me enriquece a mim como docente de empreendedorismo. Eu tenho a sala cheia de alunos, se calhar a grande maioria deles não estão interessados em criar projetos empreendedores, 90% provavelmente, e há ali 10% que realmente podem ter essa perspectiva de vida. E se calhar esta partilha de conhecimentos de o que não fazer, porque eu nunca consegui ter um negócio assim tão grande como as pessoas sonham que o empreendedorismo deve ser, mas se calhar ensinar alguns erros que uma pessoa foi cometendo, não voltar a cometer, eu acho que também é igualmente útil. Portanto, é essa a perspectiva que tento dar e que eu acho que saiu desta experiência de vida para dar para o resto da vida. Em relação ao negócio, que é que falhou tudo. Menos o dinheiro, menos o espaço, menos o financiamento, menos o apoio, etc. Falhou a equipe, falhou a solução, falhou o mercado, falhou o marketing, tudo o resto, menos aquilo que nós já tínhamos. Ao ouvir a Ana, recordei-me de uma história com o Carlos relata, até por escrito. Nós tomámos as decisões, nem está tudo perfeito,
e que, passado um tempo, nós percebemos que foi a pior decisão. Houve uma decisão que eu tomei no dia 6 de agosto de 2014. E porquê é que eu sei isto? Porque eu nunca havia ter ido àquela reunião, nem sequer ter falado. Eu tinha sido para a primeira vez dia 1 de agosto, significa que tinha ido para casa dia 5, e eu tinha uma reunião dia 6 para decidir uma posição numa empresa, uma gestão de continuidade. E portanto, eu tinha que ir à reunião, mas eu não queria estar lá. E, portanto, a reunião começou, e alguém em quem confio, que é uma pessoa brilhante, puxou um caminho, e toda a gente discutiu o caminho, e houve uma decisão. E como eu me queria ir embora, disse, espetacular, contem comigo, é esse o ponto. E pronto, e o ponto foi fazer o quê? Foi uma aprendizagem de negócio. Um perfil diferente é a Anabela Antunes, que é uma repetente connosco. A Anabela já esteve presencial, online. Tem um papel muito importante na região de Aveiro, porque passa-se muita coisa em Lisboa e no Porto, e nós não podemos ficar fora disso, e portanto faz todo o sentido. E nem de propósito, a apresentação também que fez e aquilo que disse, que eu gosto muito de trazer as pessoas comigo. E portanto, o que é que eu tenho para partilhar convosco hoje? Algo que aconteceu, mais ou menos recente, que me marcou profundamente, ainda marca o dia de hoje, e que eu aprendi uma coisa que ensinei aos meus filhos exatamente o contrário. Ensinei aos meus filhos que nós nunca devemos desistir. Nunca devemos desistir. Eu lembro-me quando eles eram pequeninos, brincar com colegas, fazer uma série de coisas, e às vezes eles não conseguiam fazer aquela figura que estava no desenho. E eu dizia, pá, não fazes essa, fazes outra, o que interessa é construirmos algo e podes destruir e voltar a fazer. Pá, desistir, vocês não podem desistir, tem que sempre continuar. E depois de uma série de coisas, eu acho que desistir é também libertador e é sábio. E porquê? Isto para vos dizer o seguinte: falhas imensas, técnicas aliadas, eu acho que às vezes sou um bocadinho erro humano, tanta falha que tenho. Quer a nível técnico, quer como pessoa, na família, com os amigos, com a sociedade, estamos sempre a falhar. Como líder, hoje vivemos um ambiente muito complexo. Os líderes têm que ajudar, têm que saber ouvir, têm que ensinar, têm que entregar resultados financeiros ao acionista, têm que aprender, têm que compreender, têm que aceitar que os colaboradores têm momentos mais difíceis, temos que conseguir fazer isso tudo. Ok? E eu, ao longo da minha carreira, especialmente na PRIU, ao longo destes 16 anos na PRIU, fui acreditando que até consegui ter sucesso a fazer isso. Porque eu vi técnicos que passaram a responsáveis, vi coordenadores que passaram a diretores, vi operadores que entravam lá e que não eram licenciados e que foram estudar e que hoje são diretores em muitos sítios. Ou seja, eu achava que eu conseguia fazer a diferença na vida daquelas pessoas e conseguia mudá-las. E então, e fui tendo várias equipas. Numa equipa mais ou menos recente, também era um desafio difícil e não tive sucesso. Não tive sucesso porque não consegui mudar as pessoas. E eu acho que a minha insistência de ter tido tantos casos de sucesso, que consegui, o facto de insistir tanto em querer que as pessoas mudassem, vamos tentar esta abordagem, vamos fazer mais isto, vamos fazer mais aquilo, em tentar tantas vezes fazer isso, deixou-me de ver outra parte do problema, que eram as outras pessoas que estavam à volta, que eventualmente também podiam estar a ser influenciadas. Se calhar não cuidei delas como devia para cuidar de outras pessoas, ok? Até que tomei consciência que não estava a fazer isso bem, e quando eu digo desistir, ou virar essa página, é um bocadinho isso. Às vezes nós temos que aceitar, por muito que a gente faça, não conseguimos mudar os outros. E temos que saber também viver com isso, e depois com isso arranjar formas de continuar em frente, a trabalhar à mesma, com essa pessoa ou com outras, mas de uma forma diferente, sem estar a insistir que a gente quer que ela mude ou quer que faça coisas diferentes. E pronto, no fundo era partilhar isso, e para mim foi libertador, porque eu sofri imenso, tive muitas noites sem dormir, porque preocupava-me muito,
E no momento em que eu tomei consciência, pá, não consigo, tenho simplesmente de aceitar. E esse aceitar e esse desistir de insistir em fazer uma coisa que não funcionava acabou por ser muito libertador e sábio e deixou-me novamente mais serena para continuar a tomar conta de todos os outros que querem crescer e querem mudar. Obrigada. Agora, por exemplo, quanto tempo entre a tomada de consciência e a decisão? Muitos meses. Muitos meses. Portanto, já temos duas perspectivas de falha. Não é? Tudo direitinho, dinheiro no bolso e ficou mal, e o que muitas vezes nos condiciona, o histórico. Okay? Olha, quando a Bela lembrei de uma história simples, agradar a gregos e troianos. Conhecem aquela máxima? Agradar a gregos e troianos? Eu tive esse problema. A certa fase na vida consegui agradar a gregos e troianos. E portanto, passei a acreditar que era sempre possível agradar a gregos e troianos. Até o dia em que nem consigo agradar a gregos e troianos e fiquei eu no meio da história. Portanto, partilha. Depois da Anabel, e falando de pessoas, quem vai partilhar connosco a sua história é alguém que é puramente genuíno e que é binário. Aquela expressão agora da moda, né? Moda binária. Mas o caso do Carlos Gomes da Costa é simples. Ou se gosta ou se detesta. Eu não conheço pessoas que digam assim, eu gosto mais ou menos do Carlos. Ou gostam do Carlos ou não gostam do Carlos. Não há meio termo. Que alguém é genuíno e alguém que eu conheci por intermédio de um amigo comum que fez a ponta em termos de trabalho e a primeira coisa que ele disse foi: olha, vais-nos dar propostas, o resto já tem referências todas e vais prestar propostas. Mas há aqui uma condição. Para nós trabalharmos, temos que estudar para tudo. Eu olhei para ele e disse: assim, meu pai, eu não cresci com essa regra. Põe assim, eu vou tentar, ou não sentamos por tu, ou não fazes o trabalho. A minha resposta foi: ok, Carlos, o que é que precisas? E a partir daí conheci alguém puramente genuíno, amigo do seu amigo, e com quem aprendi uma coisa fantástica, entre várias outras. Numa reunião de trabalho, conheci o Carlos há pouco tempo, há 2, 3 anos. O Carlos, que começou, que é amigo e compadre dele, e meu amigo também, mas uma história maior com o Carlos, o Rogério, tiveram uma pega monumental. E eu tinha lá uma amiga com Rosa do Céu, estava a vê-los e estava sentado à espera de uma hora em que alguém pegasse. Eles vão se pegar. Vamos, gente. E que estava de tal forma tenso, vão jogar a muito. Eram 7 e tal, 8 horas já. Houve um ponto de consenso, encontraram-se. Ficou decidido, levantaram-se, deram um abraço, ligaram para as respectivas esposas e foram jantar. E portanto, naquele dia eu aprendi. Nunca mais me digam que não é possível separar a amizade de trabalho, porque eles são provas vivas de que não jogaram a bulha ao salto, mesmo eu sou. Talvez por um bocadinho, chegou ali e foram jantar. Portanto, foi um ensinamento fantástico e por isso é que eu digo: ou se gosta ou não se gosta. Eu gosto. E tenho aprendido muito com o Carlos. E portanto, o Carlos tem sempre boas histórias, contrariamente à Anabela e à Ana, que são comedidas no tempo. O desafio com o Carlos vai ser sempre um bom desafio. Portanto, Carlos. É assim, como acabei de começar isto, já tinha. Eu sou empreendedor desde os 10 anos de idade. E dos 10 anos de idade até agora, até aos 68, eu fundei 10 empresas. Eu nunca falhei. Sabem porquê? Nunca perdi a alegria de viver. O Liné
para mim é uma coisa muito clássica. Fazer simples. Nós temos tendência a fazer complicado. Fazer complicado há doutoramentos sobre isso. Não é? Fazer simples. Fazer simples é... Pois, outra máxima, quando a coisa já existe. Tudo o que estiver parado dá prejuízo. Uma pessoa parada dá prejuízo. Uma máquina parada dá prejuízo. Uma coisa em armazém parada na prateleira dá prejuízo. Um cliente que não compra dá prejuízo. Portanto, tudo este conceito é muito simples. E uma aprendizagem é que quem paga as contas são os clientes. O cliente é que paga as contas. É um conceito de cliente. Não sabe o que é um cliente? Um cliente, isso é uma coisa minha, um cliente é a pessoa que encomenda com requisitos, nós lhe fornecemos dentro dos requisitos e ele paga dentro dos requisitos. Aquele que não paga não é cliente, é ladrão. Uma mensagem que eu acho muito importante. Primeiro, fazer. Empreender é fazer. 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 E depois, e a fazer com pessoas. Mas isto é assim, e a vida é assim. E quem empreender pensando que não é assim, como eu, dá com os burros na água, não é? Portanto, uma coisa que é importante é preservar sempre o seguinte: nunca perder a alegria. Isso é um sucesso. Eu, por isso, sou um homem de sucesso, aos 68 anos, de muito sucesso. Tenho uma família robusta, que atingiu hoje os meus objetivos, e eu acordo todos os dias com alegria de fazer coisas novas, como é de estar aqui hoje a partilhar isto aqui nesta conferência que o Ricardo promoveu. A empresa tinha tudo. Tudo para correr, tudo. Máquinas, técnicos. Queria começar com tudo estruturado, não é? Tendo um caminho, tudo impecável. Teoricamente perfeito. Sim, no papel, lá está, no papel e no sítio estava tudo perfeito. Mas só que não havia cliente. Não havia cliente. E portanto. E para lembrar este caso, está no meu livro, neste livro, que é, eu dou esse exemplo nesta empresa, em que fomos sócios, é daqueles que a gente pega numa receita, faz um bolo, a gente está a olhar para o bolo por vidro, não é no fundo, o bolo está maravilhoso. A gente está para vigiar e o bolo. Fica do lado à base. Esta empresa tem esse tipo, bolo tão lindo. Tinha os ingredientes todos, maravilhosos, tudo ali, QB, tudo não sei o quê. Ai, tão lindo está o bolo. Vamos para vigiar para pôr para ali, tudo ali. Faltavam os professores de ginásio. Foi esta empresa que eu vou estar aqui no dia 6 de agosto. Pois é. A segunda fase, é mesmo agora, só falta aqui um danoninho. Vamos embora para o danoninho. E que é isso? Carlos, muito obrigado pela tua. Obrigado, eu. Quando eu conheci a Filipa, no âmbito da Experiência depois numa visita à fria, a primeira característica foi aquelas pessoas que são tipo o Speedy Gonzalez, que há energia, sempre mexer de um lado para o outro, tudo a correr. E com muita alegria a falar dos processos e daquilo que fazia. E a gostar do que fazia. Essa foi a primeira fotografia que eu critiquei. E a segunda fotografia foi alguém que também pode fazer alguns amigos, mas não faz muito, porque é um bocadinho mais direta, mais frontal, e portanto são daqueles tipos de pessoas que normalmente as pessoas não gostam muito, né? Diz o que pensa e alguém, até como uma frase aqui do Carlos, quem diz ou escreve o que pensa arranja inimigos. E portanto, eu quando ouvi a Filipe falar, sério, Filipe é daquelas pessoas que está sendo a linha de fogo agora. E nunca fui escuteira, portanto, esta coisa não vou contar nada a mim. Não, ok? Pegando nisso, lembram-se de há uns anos atrás haver uma história com um helicóptero que foi recolher uns escuteiros a uma serra? Não se lembram? Foi do meu grupo. E por falar nisso, a história tem uma falha fantástica. Primeira falha. Eu não fui a esse acampamento, não é? Falhei, não estive lá perdido. Alegadamente perdido. Porque os que alegadamente estavam perdidos, eles sabiam onde estavam. Okay? Eles foram fazer o acampamento,
toda a gente com botas portuguesas, exceto 2 pessoas. Achavam que as botas da elite não eram, sempre portuguesas, não eram tão boas, tinham umas botas internacionais. As botas internacionais fizeram-lhes bolhas nos pés. Como fizeram bolhas nos pés, não foram fazer uma caminhada, nenhuma parte já noturna. A malta que foi fazer a caminhada, o resto do pessoal, encontrou no meio do caminho um guarda florestal que disse que era escoteiro. E estava falado por um guarda florestal e deu-lhes uma indicação de caminho. E eles confiaram. Olharam, podiam-se ir a repetir. E tanto chegaram a certa altura e encontraram-se com silvas da altura deles, no meio do mato denso, a ficar à noite. E como os que foram, havia gente que o caminho é por aqui, portanto, se me disseram que era aqui, não é por aquela porta que eu vou, é por aqui. Portanto, vou aqui abrir uma porta. E decidiram que iam fazer o caminho até ficarem cansados. Como ficaram cansados, telemóveis não havia, ok? Não havia comunicações. A maior parte das pessoas não tinha. Então, decidiram fazer uma clareira e dormir onde estavam, para descansar um bocado. Mas eles iam a estrada, eles sabiam onde é que estava o resto do percurso. E foi com grande alegria e gozo uns com os outros, quando, no dia a seguir de manhã, começam a ver helicópteros, a sobrevoar. E um deles, um grande amigo meu, viu aquilo e começou a dizer assim: pai, agora está falando a ser para nós. Tá? Eles nunca pensaram que isso fosse verdade. As 2 pessoas que ficaram, uma delas tinha telemóvel. E o pai dela trabalhava na Proteção Civil da filha, que na altura tinha lá o Santana Lopes, versão 1, há 20 anos atrás. Tinha arranjado um helicóptero para ir buscar os ministros e mostrar-lhes do ar que não havia acessibilidades. Ela ligou para o pai a dizer que não sabia de ninguém, estava tudo perdido. Pronto. Como eu estava na Proteção Civil, pegou no helicóptero e foi procurar a rapaziada do helicóptero, era mesmo à procura deles. Okay? O resultado, foram resgatados lá no sítio onde estavam, aproveitaram. No ano a seguir, fomos ao acampamento nacional e fomos ao Alto de Chacota. Estavam os agrupamentos todos marítimos. A formatura, caminhada noturna e um chefe nacional, mensalmente, passe. Atenção que de noite os helicópteros não voam. Não há gente a perder e tal. Toda a gente a rir, menos nós, claro. O outro lado da falha que foi giro foi que era um raio noturno. E o único agrupamento cujas 2 equipas chegaram ao fim e fizeram o percurso direito foi a da Figueira. Os de Lisboa perderam todos. Acabaram numa padaria a pedir apoio. Portanto, as falhas às vezes têm estas histórias. Okay? E nos escoteiros é uma ótima escola de falhas, porque muitas vezes temos que nos desenrascar na situação em questão. Daí, o Fogo Conselho serve muito para partilharmos aprendizagens, também a parte cultural, mas o que é que falhámos? Qual foi a aprendizagem? O que é que isto trouxe para a nossa equipe? Daí, o Fogo Conselho. Filipa. Bem, boa tarde a todos. É certo que eu venho aqui por falha de uma outra pessoa, portanto começo já por aí em relação às falhas. E quando vi o e-mail pensei, ok, sobre o que é que eu vou falar? Não sei. Não fazia ideia, entretanto comecei a pensar numa série de coisas e lembrei-me de uma em particular que é aquela que eu estou a falar. Para contextualizar isto um bocadinho. Quer eu, quer a Anabela, quer o Diogo, a Ana, a Carolina, a Carlos, estamos aí todos trabalhamos na PIN. E na fábrica onde nós estamos, a Biobio, começou desde uns anos para cá, em 2006, e nós trabalhamos com óleos virgens para a produção de biocombustível. Desde mais ou menos 2012, nós começamos a utilizar resíduos, aquilo que ninguém quer em casa, como os óleos alimentares usados, azeite usado. Se ainda não reciclam, é a favor de começarem a reciclar, também é uma falha. E, neste sentido, como é que nós conseguimos passar daquilo que são os óleos virgens para os óleos alimentares usados? Com muito trabalho, com muitos testes, com algumas asneiras pelo meio, com muitas falhas, com muita aprendizagem, com muito investimento e com bastante dinheiro também. E só assim é que nós conseguimos chegar ao ponto em que estamos hoje, que somos em Portugal a maior empresa produtora de biocombustíveis a partir de matéria-prima residual e na Europa somos a terceira maior. Olha, a PRI também investe não só naquilo que é a nossa área de sustentabilidade, mas também em outras empresas e dar apoio a outras empresas como startups, sejam elas nacionais ou estrangeiras. Nós temos um programa, que é o Jump Start, que apoia precisamente startups. E o ano passado surgiu uma empresa da Noruega que tinha uma solução espetacular, caso funcionasse. Que era, eles tinham um medidor de nível que não era intrusivo
E nós tínhamos um decantador em particular em que pensámos, isto é espetacular. Nós temos dentro daquele decantador duas fases completamente distintas uma da outra, damos imenso trabalho hoje em dia, conseguimos controlar isto, e aquilo equipamento seria perfeito para nós conseguirmos ter as coisas de uma forma mais simples e mais fácil. Ok, começamos então a falar com eles em dezembro de 2022. Primeiro, ok, vamos então pensar como é que vamos fazer este projeto em conjunto. Vocês estão na Noruega, nós estamos cá, há aqui uma série de trâmites que nós temos que combinar e temos que acertar em conjunto, mas começamos a organizar tudo. Qual foi a primeira falha? Nunca, na minha cabeça, pensei que houvesse um problema tão grande no fabuloso mundo que é a alfândega. E então começamos por reunir papéis. Documentação atrás de documentação, atrás de documentação. Eu chateei, e o termo é este, no mínimo 9 pessoas dos vários departamentos, quer de fábrica, quer contabilidade, quer jurídica, etc. Chateei toda a gente, inclusive a Anabela, porque precisava de assinaturas para ter mais alguma coisa. E demorámos 21 dias para conseguir alfandegar o equipamento. 21 dias. Como tal, o que aconteceu? Tivemos que atrasar o teste. Ou seja, tínhamos tudo planeado para começar o teste em fevereiro e foi, ok, já não dá, não conseguimos desalfandegar isto a tempo, vamos ter que adiar isto no tempo. Então pensamos, ok, só vamos começar o teste quando o equipamento estiver cá, assim já não há falha possível. O certo é que, 3 semanas depois, ok, estão aqui os resultados, e efetivamente não correu. Não há nada a fazer. Aquilo que eu já tinha certeza internamente, tinha depois ali todos os documentos para comprovar. E o que é que eu tinha que fazer? Tinha que dizer pessoas, tinha que dizer, por exemplo, a Anabela, faz parte da administração, olha, isto não correu bem. E assim foi. Então, preparei todo um discurso e disse, bem, na realidade isto é o que temos. Nós sabíamos desde o início que isto podia não correr bem, sabíamos desde o início que íamos investir muito tempo, algum dinheiro, muitas horas do meu trabalho, por exemplo, chateei muitas pessoas para conseguirmos fazer aquele teste e efetivamente isto não é correr bem. Portanto, hipótese A. Ou eu ficava muito triste e caramba, batei tudo ao chão e toda a gente ficava chateada e não podemos voltar a fazer isto e ter que dizer. Ou então tínhamos a hipótese B, que é, ok, o que é que aprendeste com isto? Não correu bem, mas eles perceberam que neste momento a tecnologia deles não está operacional para conseguir trabalhar neste tipo de equipamento. Eles próprios perceberam que têm que modificar, o que é que têm que fazer e muito provavelmente em breve poderão conseguir utilizar este tipo de equipamento em decantadores como os nossos ou outros equipamentos deste género. E isso permite-lhes a eles também conseguirem crescer. É certo que nós investimos, sim, só que nós também temos de pensar numa coisa, que é, se eu estiver sempre aqui, eu quiser ter com o Ricardo, mas se eu nunca fizer nada para sair daqui, eu nunca vou chegar ali. Portanto, sim, às vezes nós temos que investir tempo, temos que investir dinheiro, temos que investir recursos, mas só assim é que nós conseguimos evoluir. Só assim é que, por exemplo, nós deixamos de usar óleos virgens para começar a trabalhar com resíduos e coisas um bocado esquisitas para conseguirmos produzir biocombustível. Só assim é que nós conseguimos ser a empresa onde chegamos hoje. Só assim é que internamente nós também crescemos. Alguns dos grandes problemas que eu tive em relação a este problema da alfândega passou aos meus colegas todos da logística. O problema deles é que eles agora também conseguem evitar algumas coisas e seguir para um outro caminho diferente. Portanto, as nossas falhas são importantes para que nós consigamos aprender e crescer, mas também as devemos partilhar com os outros, de forma a que eles também consigam, de forma a avançar, mais rapidamente, sem tantos problemas e sem tantas dificuldades. Acho que o importante é isso. Eu costumo dizer uma coisa que é, e sim, eu sou daquelas pessoas, parecidas com o Carlos, que é, sou assertiva, sou. E isso também é acumulativo em alguns casos, é certo. Mas há uma coisa que eu sempre tive na cabeça, que é, além da alegria, sempre, mas só não erra quem não faz. E, portanto, toda a gente falha. E é aí que nós temos que aprender, e é aí que nos permite depois também avançar e ir. Tudo bem. Ótimo, grande exemplo. O exemplo normalmente se procura que alguém que fez tudo bem, tudo direitinho, seguiu o protocolo todo e no final. Vai dar, vai. O João. Eu conheci o João no dia 6 de março de 2020, mais ou menos à hora do almoço. Pode dizer, caramba, isso é que é uma agenda dos diabos. Não. Sequência de falhas.
Dia 6 de março de 2020, começou para mim a Covid. Eu estava em Lisboa, em frente à Bertrand, que é vai do Chiado para o Camões, quando o telefone tocou e o primeiro projeto que ia começar em março não começou. E quando tinha um bocadinho de tempo, pensei, vou aproveitar Lisboa, tem muita luz, a malta anda toda. Normalmente, sisuda, mas é uma cidade com muita luz, vou a pé. Passei ao KDDP, continuei a editora que era perto da Gulbenkian, não tinha tempo. E cheguei lá muito contente e disse que queria ao menos não. E a senhora que me atendeu muito tempo que queria, disse, não tem problema. Doutora editora, eu só livro, qual é o teu problema? O problema é que nós estamos a reimprimir e, portanto, os que haviam cá nos vão ficar para ontem. E agora? Ligou ao João. Simpaticamente passou para mim e, portanto, tinha os livros comigo. Eu nem que o João tinha os livros na EDP, quando tinha passado ali a pé. Eu disse, e vai EDP agora outra vez a pé, eu vou falhar. Mas isso também vou ter que fazer. Chamei um táxi e tive a sorte de arranjar um motorista inspirado no Taxi Driver. Eu disse, olha, eu tenho passado em EDP, uma reunião, disse, e tenho problema de fazer isto tudo. Eu disse, descansar. Ok? Pronto, eu não sofro do coração e, portanto, passado 10 minutos estava ao pé do João. Dizia ao taxista, não se vai embora sem mim, eu disse que era simpático. Lá estava o João, com o livro autografado. Eu disse, só te posso vir ter comigo para fora. E foi assim que começou, tanto com uma falha de comunicação com a editora, começou o contacto com o João. Qual é que era o problema do João? Fazer mal é igual. E claro, nem como isto. Como é que se vai pegar em pessoas que sabem que está tudo bem? Não é? Isso vai mudar estas pessoas. Portanto, uma perspectiva muito diferente. Né? Portanto, um desafio que para mim ficou comigo, que é o paradigma oposto. Normalmente, todos nós temos dificuldade em motivar as pessoas e mostrar os pequenos ganhos que podem ser grandes. O João tinha o problema que as pessoas sabiam que, se não matarem ninguém, está tudo bem. Não é? E, portanto, ganhou resistência, é um grande sensei. E João, muito obrigado por ter vindo connosco. É assim, vale um caramujo para quem souber responder a esta pergunta. Hoje é um dia muito especial. O que é que se comemora hoje? Hoje é o Dia Mundial da Qualidade. Hoje é o Dia Mundial da Qualidade. Celebra-se isto, aprendi isto em 1985, enfim, como diretor da EDP, onde eu meti nessas coisas. Tenho 40 anos de EDP, consegui fazer 40 anos lá. Fiz N coisas, comecei a trabalhar no Algarve, não sei quantas encarnações de trás. A última coisa que fiz na EDP foi, onde o Ricardo me conheceu, na EDP Distribuição, e sim, o que ele disse é verdade. Foi a coisa mais complicada que eu tive que meter na cabeça dos meus estagiários de gestão industrial, que na EDP o prejuízo não conta. Mas fizemos um programa lindo durante 2 anos e meio, movimentámos 2.500 pessoas, formámos 254 nestas coisas das ferramentas e tal, teve um benefício estimado, calculado, 7 milhões e meio e 2 milhões e 900 mil em custos operacionais. Mas eu ainda vim cá falar da EDP e venho trazer-vos aqui um caso interessante, que é o Lean Pro Bono, que é o resultado daquele livro. Aquele livro é o resultado de uma pós-graduação que fiz no Lean Management, aqui com uma empresa. Viram na Rua de Gaia, 5 estrelas, o professor João Paulo Pinto, ensinou-me uma série de coisas do Lean. Enfim, fiz a pós-graduação toda à custa do Lean, da experiência que tinha tido na EDP, onde a gente também tinha tido uma formação de Lean Experts com ferramentas e casos. Mas aprendi lá uma coisa interessante, que é o roadmap de implementação de projetos. E o roadmap é isso. A única coisa que falta no Lean no nosso país são projetos planeados. Roadmaps, para seguir. Ter um plano para seguir. Fazer um plano, faz um plano e depois tem-se um plano para seguir. E aqui depois no fim vai dar os resultados que tiver que dar. A gente planeia. Vocês sabem que não planear é planear para falhar. Portanto, qualquer plano que a gente faça, cumprindo o método de detecção de desperdícios e de problemas, dos 11 passos, o método dos 11 passos, fazendo aquele método, a gente tem sempre resultados. Podem ser assim, podem ser assim, podem ser assim. Mas temos sempre resultados, há sempre resultados, desde que se faça. E eu
Fui pela primeira vez numa escola, que era um agrupamento de escolas General Humberto Delgado, em Louros. Fui assistir, mais 2 colegas, a alguém que tinha feito nessa escola da Brigada e ele veio-nos ensinar a nós como é que ele fazia lá. E depois, entretanto, eu também já tinha escrito o livro, aquilo que aprendi, o que vi, fiz um roadmap. E esse roadmap, e é disto que tenho que falar, e a falha, no fundo é isto que está aqui, que é a gente faz um percurso e depois, a determinada altura, vamos fazer análises e temos que fazer inversões, temos que escolher outros caminhos e mudar. E, portanto, a falha é esta. Temos que estar zigue-zagues. Exatamente. Mas se a gente não fizer os zigue-zagues, a gente continua na mesma e o projeto aqui continua sempre a falhar. O roadmap é assim. São 6 fases. Começa-se com uma reunião com a gestão da escola, da IPSS. Começa de cima. O INE é de baixo para cima, mas tem que começar sempre pelo topo. Diz assim, não é? Começa sempre por cima. E essa reunião é para lhes apresentar o projeto. A gente apresenta o projeto, depois eles têm ali um tempo de meditação para dizer se querem ou se não querem. Se não quiserem, tudo bem, portanto, só se forem eles na reunião, ninguém fica comprometido, eles não têm obrigações de prestar a ninguém. Se quiserem, a gente avança para a fase 2. A fase 2 é a construção do plano estratégico das melhorias que eles querem fazer. Levávamos lá, eu vou falar no passado, depois tenho que falar do presente. Né? Levávamos lá uma técnica de criatividade que é a OPA, em que o corpo de gestão da escola, que era, em termos de empresa, seria a administração e os diretores, vão definir o projeto estratégico. Onde é que querem ir, o que é que querem melhorar, para onde é que querem ir, quais são as coisas e tal. Depois fazemos, entretanto, uma formação limpa, eles irem percebendo como é que as coisas vão, vamos dando alguns conceitos de limpo. Depois, a reunião a seguir é com toda a gente da escola, com toda a gente da IPSS, onde eles vão desdobrar a estratégia por outra técnica de criatividade, que é o metaplan, põe-se lá as frases da estratégia, depois eles dão ideias para fazer as melhorias e tal. E dali sai um plano operacional. Já vamos no terceiro workshop. O quarto workshop é formar em conteúdos limpos, fortes, suportados, para que eles consigam depois gerir o projeto para a frente, que é formar os Lean Experts. Um PMO do projeto. O projeto fica construído, temos um plano estratégico, temos um plano operacional e o projeto fica construído aqui. Agora, alguém tem que gerir aquilo. Não nós que estamos lá de voluntários, mas eles dentro da escola, dentro da IPSS, têm que garantir a construção daquilo. Como é que eles fazem isso? É através desse Lean PMO. Um Project Management Office faz a gestão do projeto que está escrito, está documentado. A partir daqui não há dificuldades mais nenhumas. Fazemos estas formações, eles a seguir fazem um piloto, escolhem uma das iniciativas e fazem esse piloto, e depois do piloto é o Go Live. Portanto, eles começam a formar pequenas equipas, consoante o plano operacional, começam a alocar gente a equipas, a formar essas equipas em engenharia, eles PMO. E isto é giro. Isto demorava 37 horas. A nossa intervenção lá eram 37 horas. Então o que é que a gente percebeu? Que entre o workshop 2, que era... Não. Entre o workshop 3 e o workshop 4, que era quando eles definiam o plano operacional, onde definiam as ideias, com o elemento que vocês tivessem uma escola com... Olha, este conjunto de pessoas já não sei quantos estou aqui. 50 pessoas? Legal. Para 50 pessoas. 50 pessoas nesse método de trabalho dava só qualquer coisa como 1200 linhas escritas de ideias para iniciativas de melhoria. Ou seja, agora vejam o que é que isto dá, ter que passar isto por um filtro de ordenação alfabética, por exemplo, para eliminar repetições, para compor frases, para fazer passar isto por um filtro de custo-benefício, porque eles só avançam se tiverem lá os verdinhos na relação custo-benefício, ou os amarelos, que estão muito, para a segunda fase. E começámos a perceber que isto, na escola, o que inicialmente nós pensámos que devia demorar um ano, porque a ideia era, começava-se em setembro de um ano com os contactos prévios, ia-se lá, abordava-se a escola, perguntava-se se queria, depois todos os meses ia fazendo qualquer coisa, e no ano a seguir, em setembro, era para estarmos no Go Live. A conclusão que a gente chegou é que este tempo era demasiado, as pessoas expressavam-se e a gente tinha que modificar assim no mínimo. Éramos eficientes, porque o projeto estava todo. A gente decidia às horas, era 37 horas que a gente vai e gastar, era 37 horas. Né? Então começámos a perceber que este ato de tempo fazia as pessoas expressarem-se e perderem aquela motivação inicial, aquele elan de fazer e tal. Então, esta é a falha. E tivemos que dar uma volta a isto, tivemos que encurtar. O projeto hoje são 24 horas, em que
12 horas são de trabalho em sala e as outras 12h30, mais coisa menos coisa, é de todos. Portanto, já não é um tempo onde a gente esteja a investir nas pessoas. Portanto, já está a arregar. E tivemos que mudar isto. O que é que a gente mudou? Não mudámos a estratégia, não mudámos a definição da estratégia, não mudámos a definição do plano operacional, simplesmente mudámos as técnicas. E então, em vez de fazermos a ópera para ser eles a dizer, fazemos uma análise de plano. Depois dali, tiram-se as frases-chave que vão construir as ideias para o plano operacional. E na mesma sessão, portanto, no mesmo workshop 2, fica definido o plano estratégico e o plano operacional. Então, e o workshop 3, que era ir lá, falar com as pessoas todas da organização, dar a formação de Lean para que eles percebam, envolver. Isso vai ser o Lean PMO, que vai fazer uma palavra em japonês, que é assim que se chama hoje o workshop, é o workshop 3, Yopaten. Yopaten é a transmissão de conhecimento, transmissão de informação. Vai ser este PMO que vai ter que fazer reuniões que demora 2 horas, vai ter que fazer reuniões de 2 horas com todas as pessoas da organização e depois a mudança é esta. A gente mudou o paradigma. Percebe? A gente vai lá com um plano em branco. Como está em branco, completamente. Uma folha que a gente põe na parede e eles é que escrevem. E o que é que dizem? O que é para a gente escrever ali? Então a gente leva ao médico, levamos o conhecimento e eles é que vão dizer. Os problemas são sempre os mesmos. Ou é problemas de tempo, ou é problemas de dinheiro, ou é problemas de qualidade. Não vale a pena. Mas cada IPSS, cada escola tem os seus próprios problemas dentro disto. Portanto, dizer, havia alguém agora numa formação que fomos, ainda agora na segunda-feira, havia alguém que me perguntava assim, então, mas dessa experiência toda e tal, quais são os problemas comuns? Eu ri-me para ele. Os problemas são iguais em todo lado agora. O senhor na sua IPSS tem um problema que é igual ao outro, mas o seu não é bem igual ao outro. Porque lá tem 3 funcionários e você só tem 2 ou 1. Portanto, o problema, apesar de se chamar da mesma maneira, não são iguais. As dimensões, o tamanho, as importâncias não são iguais. Portanto, a gente faz fatos à medida. E esta foi a aprendizagem, Ricardo. Isto foi a mudança. Eu só queria deixar aqui mais uma frase, que é uma frase que me tem enviado. Os problemas assumem-se, analisam-se e corrigem-se. Esta é a frase dele. E é por aqui que a alegria, essas coisas todas, já não por aqui sempre. Os problemas são problemas, a gente nunca vai viver sem problemas. A primeira coisa é assumir, temos um problema. Assim que a gente assume ter um problema, já estamos com o meio caminho andado para melhorar. A seguir analisamos, é um problema por aqui, é a pergunta sacramental, não é? Porque é que isto está a acontecer? É quem foi que fez porquê? Porquê é que isto acontece? Quando a gente faz a pergunta do porquê, estamos sabes. Metade das portas a gente já tem. E as pessoas vão dizer. E depois corrigimos aquilo que foi mal feito. E depois do João temos o Pedro. Eu conheci o Pedro por uma falha. Porque um dia estava a falar, começou comum com a Cláudia, e estávamos a falar com a ti. E de trabalhar em equipe. E estava a fazer uma pesquisa do que estávamos a falar e aparece um texto a falar com rede separatista. E na altura, tinha tido umas conversas com outra pessoa e disse: pá, tens que ver isto. E eu partilhei aquilo genuinamente, porque achava que era a mesma coisa, e tinha de unir esforços. E quando terminei a chamada, liguei e fiquei logo com a cabeça a pensar e disse: espera, melhor do que dividir, a gente vai se unir aqui todos e temos valências diferentes, vamos crescer. Pronto. E passado uma semana descobri que a pessoa achava que eu ia feito aquilo de propósito e que andava há um mês a fazer algo para destruir uma ideia qualquer. Eu fiquei completamente boquiaberto, pedi à pessoa para falar com a Cláudia. Fiquei boquiaberto. A pessoa falou, nunca mais me disse nada sobre aquilo que a Cláudia disse. Foi o desafio de começarmos a trabalhar e tentar levar a partilha. Não tem sido um processo fácil. A pandemia atrasa tudo, a mentalidade não é fácil. Temos alguns parceiros que estão muito pacientes connosco. Mas temos feito o caminho. E o Pedro tem uma experiência internacional dentro da área da mídia contínua. Portanto, ele consegue aqui perceber se a nossa cultura é tão má como nós muitas vezes a pintamos. Nós até após pintam muito bem o quadro, mas na verdade, quando nós vamos ver dentro de casa, é um bocadinho pior. Então, tem muita experiência. Vamos tendo aqui cumplicidade e amizade. É uma pessoa que esteve nas últimas edições como moderador da mesa redonda. Tem experiência na parte editorial e tem estado aí e este ano disse: pá, não vais estar a moderar, vais saber o que é bom para a tosse e o que é que os outros passam e vais tu partilhar connosco para nós aprender com o caso teu. Muito obrigado.
O fogo é teu. Sou alentejano, fui estar para Lisboa com 17 anos, voltei ao Alentejo, depois, a certa altura, vim para o Norte. Já passei por muitas empresas diferentes, muitas pessoas diferentes, muitas organizações diferentes, muitas culturas diferentes. E desde cedo, desde o estágio profissional, curricular, depois o estágio profissional, e os primeiros anos de empregado a receber os primeiros ordenados, que o Lean, na altura eu não sabia o que era aquilo, mas logo, vamos lá, isto é pelo Lean, estamos trabalhando. E eu comecei a perceber o que era aquilo. Melhorei contigo. Produzir mais com menos. Ser mais rápido, ser mais fácil. Mas as coisas técnicas, isso vai-se aprendendo. Não é? Andar de bicicleta, andar a gente anda melhor que você. Mas havia muita coisa ali associada ao Lean que não era técnica. E essas é que se vão perdendo com a experiência. E lidando com as pessoas. E eu tenho duas falhas para partilhar convosco, não são falhas técnicas. Falhas técnicas há muitas. Fiz alguns erros, mas isso corrigem os erros e os resultados melhoram. Não há muito a contar. Estas duas falhas foram falhas que me acompanharam desde aquele momento, e não foram há muitos anos. Que me acompanharam, desde que aconteceram, têm vindo a acompanhar e me têm moldado na arte da liderança, do estar com as pessoas, de levar as pessoas, trazer as pessoas a bordo deste barco que é a melhoria contínua. E como disse, eu passei por muitas organizações diferentes, mas desde cedo percebi que, e quando me foi apresentado, percebi todo o que é este sistema, o que é isto. Nós, se calhar todos conhecem o Toyota Production System, certo? Depois existe o consequente Toyota Way. Como é que tudo isto se mantém? O Toyota Way está assente em dois pilares. Um é a melhoria contínua e o outro, qual é? O respeito pelas pessoas. E é esse que requer muita aprendizagem, muita experiência. E há não muitos anos, alguns, a meio da carreira, e já com 20 anos quase de experiência, ainda não sou um veteraníssimo, mas já tenho alguma experiência com países diferentes, com organizações diferentes, como disse. E então eu cheguei a um ponto da minha vida, que tive que começar, já passei por muitas, já mudei de cidade várias vezes, e em duas ocasiões eu cometi uma falha, duas ocasiões em que mudei de emprego, cometi uma falha logo no início. Foi uma ainda na fase de recrutamento ou acolhimento, e na outra já passaram alguns meses. E foram os dois dar ao mesmo sítio. E foi aí que me pareceu que eu tinha demolido ou destruído por completo um dos pilares da Toyota Way. Precisamente o respeito pelas pessoas. Esta falha não sendo técnica é uma falha mais cá dentro. E eu sinto que violei aqui alguns princípios e valores meus. Foi precisamente no início da minha atividade naquelas organizações que eu percebi que o respeito pelas pessoas não era aquilo que devia ser ou não existia de todo. Onde é que eu falhei? Eu não falhei, não fiz nada que provocasse um erro, não fiz nada que provocasse um mau resultado, mas falhei como pessoa e como profissional que eu pensava que era. Os meus valores por acaso estavam um bocadinho errados. Não estão. Os meus valores são estes e eu vou mudar. A partir daí, tudo aquilo que fiz, todos os sítios por onde fui, procurei que este pilar estivesse sólido e bem marcado na cultura da organização. A minha atividade, sou gestor de excelência operacional em fábricas numa organização americana e trabalho com a Europa, a China e a Nova Zelândia e também os Estados Unidos. O Ricardo diz, países diferentes têm culturas diferentes. É muita gente,
muitos níveis diferentes, uma grupo muito grande. Nós, quando pensamos numa empresa pequena, esta cultura é a cultura do dono, a cultura do CEO, a cultura do patrão. Mas quando vamos para uma grande, ali é que é a mesma série. Ali é que aquilo está bem implementado e está o sistema todo montadinho e toca a todos e vai de cima até baixo. Não é? Quanto mais matricial, quanto maior é a coisa, mais descoordenado isto pode ficar. E eu, quando entrei para a primeira organização assim grande, pensei, eu vou aqui, vou seguir a cartilha e isto vai tudo correr bem. Não correu. E nesta área onde estou, mas não correu. Aprendo muito com esta minha falha. E foi aquilo que já todos disseram, que os erros corrigiram-se, as falhas superaram-se, aprenderam muito. E eu tiro muito destas minhas falhas. E tento todos os dias, porque todos os dias faço trabalho, não é coaching, life coaching ou financial coaching, ou outra coisa, é coaching lean, coaching Kaizen coach. Todos os dias faço isto e todos os dias levo esta aprendizagem para o terreno, seja ele o shop floor ou o chão de fábrica, seja ele o departamento financeiro, seja um departamento de recursos humanos ou logística. Estes ensinamentos, os ensinamentos que saíram destas minhas falhas pessoais e do meu íntimo, moldaram à séria naquilo que eu faço. E a minha abordagem para com as pessoas, com os processos, com a organização em si, mudou drasticamente. Mas que tenham consciência disto também nas vossas organizações, vejam como é que se relacionam com as pessoas e como é que as fazem crescer dentro da E muito obrigado pela partilha. A discussão em vários pontos do mundo acaba por ser diferente, não é? Aqui, não quis alongar isso, não valia a pena, mas é. Não, é uma conferência. Eu, quando estudava, depois também estive na Holanda e para nós andávamos cá a fazer tudo em papel, já tinha um blackboard e toda a gente tinha acesso ao blackboard do Minju. Eu pensei, bom, pessoa do Sul, discriminado, qualquer coisa. E fui falando com informáticos e ninguém resolveu o meu problema. E ao fim de 2 dias, num dia, depois no dia a seguir, estavam-me a mandar falar com o primeiro tipo com que eu tinha falado. Eu disse, não, calma, eu vou mandar com o chefe da cara, porque tenho que falar com quem manda. E apareceu-me um senhor, muito mal-humorado, e disse, pá, a regra é simples. Pá, o código de acesso é o teu apelido e a primeira letra do teu primeiro nome. Não tem nada que enganar. Por que é que não consegues? Eu disse, já tentei isso. Foi isso que me disseram, foi isso que eu fiz, mas já tentei de 1000 maneiras e não dá. E ele disse, qual é que é o teu nome? E eu disse o meu nome completo, ok? Os holandeses, o nome deles é simples, não é? João Santos. Eu é eu, portanto, Santos, J. Em Portugal nós temos várias regras. Uma delas diz que nós podemos ter 2 próprios, 2 da mãe e 2 do pai, certo? Pronto. E o meu pai o que é que fez? Exatamente isso. Portanto, eu tenho 2 próprios, 2 da mãe e 2 do pai. E disse-lhe o nome e ele deu para mim e disse assim, identificação. Continua com o ar como se isto fosse bater. E eu dei o meu de identidade. Ele olhou para aquela linha completa e disse, mas diz-te aqui o que é o teu nome. E eu disse, é tudo. E tive que lhe explicar isso. Olha, em Portugal isto acontece. E ele, isto é um nome enorme. E disse, pá, ainda há maior, porque a malta que se casa ainda pode ir estar no outro. Mas ele olhou, começou-se a rir, eu tenho que lhe dizer assim, já percebi o problema. O problema foi que o técnico olhou para aquilo, o que é que ele fez? Pôs o meu segundo nome, até o meu último apelido e a primeira letra do Ricardo. E eu nunca na vida ia chegar àquela conjugação, ok? Portanto, culturas diferentes, modelos diferentes. Só um outro aspecto que era giro era, quando estava lá, eu sabia sempre, quando via um português na rua, português ou espanhol, e cumprimentava. Nunca tinha visto, mas cumprimentava e a pessoa cumprimentava. Sabem porquê? Nas passadeiras, se estiver vermelho o holandês, está lá 2 horas, 3 dias, vermelho está vermelho. O português não passa um carro está verde, certo? Quando alguém passar a dizer, viva, bom dia, e ouvia um bom dia, um buenos dias, e pronto, continua. Onde é que nós... Não vamos falhar.